Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia de mais um bate-papo bacana do lado de cá, para falarmos sobre aquilo que a gente tanto gosta. Você que nos acompanha, já sabe que a gente está sempre aqui falando sobre liderança. E hoje, quarta-feira, é dia de nós darmos continuidade aí ao nosso processo de desenvolvimento de liderança. E eu tô por aqui aguardando os meus colegas, o Vitor Aguiar e o Omar Gunning, para a gente começar a bater um papo com vocês hoje, ok? Para que a gente possa falar mais um pouquinho aí sobre liderança. Vamos aguardar os nossos colegas chegarem por aqui. Bora lá! A nossa grande questão, nossa tônica hoje aqui, né? É trazer para vocês aquela questão que muitas vezes a gente fala, né? Por que será que algumas empresas são mais produtivas? Você, enquanto líder, enquanto gestor, já pensou sobre isso? Por que será que algumas conseguem ter resultados positivos e outras nem tanto? Opa, já temos por aqui o nosso primeiro parceiro de trabalho, certo? Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, Rô, tudo bom? Prazer estar aqui com você de novo. Olá. E aí, essa vozinha hoje meio assim? Pois é, né? Resquícios ainda das férias. O corpo não está acostumado com férias, é isso, não é mesmo? Exatamente, é bem isso. Aí, quando a gente tira férias, a gente acaba aí, né? Adoecendo, porque a gente não está acostumado com isso, está sempre na correria. Não, é isso mesmo, bem isso. É isso aí. Eu estava conversando com o pessoal aqui, dizendo que hoje, quarta-feira, né? Assim como todas as próximas quartas, nós estaremos aqui para falar de algo que a gente gosta bastante, que é falar de liderança e buscar responder para as pessoas que nos acompanham, né, Vitor? Aquela questão que está sempre aí, aquela tônica, né? Aquela pulga atrás da orelha. Por que algumas empresas conseguem ser produtivas e outras não? O que acontece, né? Será que existe algum segredo? O que será que acontece? Qual é a diferença aqui de resultado que a gente tem ou de prática, né? O que você tem para me dizer disso? Na verdade, quando a gente pensa nas empresas, né? Empresa é prédio, máquina, mas o que faz a diferença são as pessoas. E mais do que somente as pessoas, são as lideranças, né? As lideranças que estão conduzindo essas pessoas, né? A forma como elas tomam suas decisões, como elas gerenciam as crises, definem resultados. Isso impacta diretamente no resultado, não é mesmo? Exatamente, né? A força. É isso aí, é isso aí. Então, olha só, para a galera que está chegando aqui, enquanto o Omar não chega, vamos começar nos apresentando. A gente já começou falando por aqui, né? Enquanto a gente aguarda o Omar entrar. Então, eu sou a Rosane Bonesse, sou mentora de líderes e estarei com vocês todas as quartas-feiras para bater um papo, para falar sobre liderança. É isso? E junto comigo, tenho mais dois parceiros. Fala aí, Vitor. Exatamente. Eu, Vitor Aguiar, já fui executivo de algumas empresas, já tive uma carreira bem sólida na área do ensino. Atualmente tenho trabalhado com mentoria de carreira, liderança e alta performance, e junto com meus parceiros Rosane e Omar, a gente vem se aprimorando cada vez mais no desenvolvimento das lideranças. Aí o Omar está dizendo que está aqui, vamos chamar ele para participar. Onde que está o Omar, que estou aqui, mas não estou aqui? Espera aí, vamos lá. Agora o Omar está aqui. Vamos lá. Isso. Estou aqui. Já autorizei a entrada do Omar por aqui. Agora o Omar entrou. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Te deixamos na sala de espera, onde é que já se viu, como é que pode? Mas o desafio é nenhum aqui. Excelente estar com vocês, gratidão pela oportunidade dessa interação. Feliz novo ano, né? Feliz e abençoado 2024 para todos nós. É uma honra, Rosane, estar com vocês. Vitor, gratidão mesmo, muito feliz. Muito bom. Tá? Para a gente
realmente falar sobre liderança. Eu estava escutando vocês dois e estava pensando, hoje eu vou ficar escrevendo aqui. Olha, que nada, que nada. Se juntar juntar o que cada um sabe aqui, eu acho que dá um bom livro, não dá, Omar? Ufa! É isso aí, com certeza. E hoje, eu vi que vocês estavam puxando a questão da produtividade, né? Isso. Eu acho que o objetivo desse bate-papo, dessas interações de quarta, né? A primeira nós fizemos no dia 20 de dezembro, e aí, obviamente, pulamos aqui as festividades, né? Porque a gente também... A gente também é ser humaninho, né? Vitor, o Vitor está se coçando, pensando, né? É isso mesmo. Mas, gente, eu acho que fica aqui como pergunta, se eu puder questioná-los, até para uma contribuição em relação à temática, né? A gente olhando a liderança com esse superpoder de buscar entender a importância de ser mais produtivo, né? E quando a gente busca entender essa importância, eu tenho visto assim que existem muitos times, e a gente é muito aclamado por isso, né? Principalmente nas nossas mentorias, de que os times não rendem, na medida na produção daquilo que lá atrás, muitas vezes, num orçamento, ou melhor, num planejar, né? Num planejamento, e aí com o desdobramento a gente acaba não entregando, né? E a gente tem visto isso de uma forma muito recorrente. Eu sei que você, Vitor, escuta isso, a Rosane também. Nos programas que a gente efetivamente participa, a questão da produtividade é bastante ressaltada. E por isso desse bate-papo dessa noite. E eu venho perguntar, eu acho que para vocês dois, e quem sabe depois buscar contribuir um pouco também, por que ou como, melhor, né? Como fazer com que um time seja, quem sabe, 2 vezes mais produtivo ou consiga alcançar aquilo que ali atrás nós tínhamos definido como meta, né? Como algo que nós precisássemos ou que precisamos entregar. O que vocês podem contribuir aqui conosco, por gentileza? Olha só, na semana passada nós começamos a conversar com as pessoas aqui, na semana retrasada, no nosso último encontro, melhor assim, né? Isso. Sobre o primeiro F da nossa temática, que nós dividimos em 3 Fs. É isso, Vitor? A primeira diz respeito à forma, ok? Isso. Né? E aí a gente trouxe para vocês alguns conteúdos, né, que abrangem essa temática da forma. A ideia hoje, como trouxe o Omar aqui, é a gente falar da produtividade. Mas a gente acaba nomeando esse F como força, porque faz parte da academia. Né? Você que já esteve conosco na nossa última interação aqui, lembra que a gente trouxe para vocês a nossa questão da academia de líderes. E por isso nós criamos aqui o método 3Fs. Nós falamos de forma, ok? Isso. Falamos de força, ok? Isso. E na semana que vem nós temos mais um F, ok? Isso. Exatamente. Isso. E quando a gente fala de força, né, Omar, essa questão da produtividade, você traz muito bem isso, né? Eu acho que essa é a pergunta de milhões, de que muitos dos CEOs das empresas, muitos dos líderes que estão à frente das suas equipes, essa é a grande questão, esse é o grande desafio. Como fazer as pessoas renderem, né? Tem equipes que, de repente, são equipes enxutas e trazem um bom resultado. Tem equipes, de repente, que não são tão enxutas assim. São equipes mais robustas, mas que parece que o resultado não chega. Então, nem sempre quantidade de pessoas é sinal de resultado, é sinal de qualidade, né? O Vitor começou a conversa aqui antes de você entrar, né? Trazendo para essa temática a questão do perfil do líder em cuidar das pessoas, do como ele cuida das pessoas dentro do time. O quanto isso faz a diferença para a gente poder ter força. É isso, Vitor? Exatamente, porque muitas vezes, né, um dos desafios é a questão de você se manter focado naquilo que foi definido e decidido, né? Então é manter a firmeza nas decisões e enfrentar os desafios da mudança, porque não é à toa que quando você fala, por exemplo, de um programa de 5S, necessita de constantemente fazer auditoria, porque parece que deu o impulso inicial, todo mundo abraçou a causa,
mas todo mundo entra na rotina do dia a E não dia e parece que se aquilo não tem mantém. mais importância, né? Então, a força é justamente manter a firmeza nas decisões, né, e enfrentar os desafios, porque falou em mudança, vai ter resistência, falou em mudança, vai ter que contornar alguns obstáculos, falou em mudança, vai ter que lidar com algumas pessoas favoráveis, falou em mudança, vai ter que lidar com algumas pessoas que não vão torcer, né? Até é patológico a resistência à mudança. É isso. E É perfeito. quando a gente traz essa temática aqui, né, da força, a gente passa pela tomada de decisão, que tem a ver Isso. com a mudança que o Vitor trouxe aí. É. A gente passa por um outro tema que é muito sensível para alguns líderes, que é a gestão de crises, né? Eu sempre digo que navegar no mar calmo é uma maravilha, né? Ou, de repente, trabalhar numa empresa onde você tem todos os recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de informação, sejam eles de pessoal, seja de matéria-prima. Navegar no mar onde você tem tudo aí à sua mão é muito mais fácil. Agora, quando você está numa situação atípica, num momento de crise, num momento de mudança, e querendo ou não, né, gente, a nossa economia nos últimos anos, se dá para se dizer, passa muito por isso. As empresas estão tentando se ajustar e se reajustar o tempo todo. Então, é mudança atrás de mudança, né? Isso. Então, a gente vai falar de gestão de crises e, consequentemente, a gente vai falar daquilo que o Omar gosta de trabalhar muito, né? Que é a gestão de resultados, né? Porque, na verdade, tudo vai acabar no quê? Como diz o Omar, na nota fiscal feita no final do dia, né? Naquilo que a gente conseguiu vender, naquilo que a gente conseguiu faturar, né? Naquilo que a gente realmente conseguiu entregar para o nosso cliente e que vai ter o retorno para a nossa empresa. Então, quando a gente fala de força, não tem como a gente fugir, né? O que é a força, se a gente for trazer para esse papo da academia, né? Falamos da forma, o que é essa força? É a robustez, né? E a robustez nem sempre são assuntos fáceis, às vezes são assuntos mais pontuais, mais delicados, que vão fazer com que o líder esteja muito melhor preparado para dar conta disso. Faz sentido, meninos? Faz. Deixa eu puxar até quase questionando vocês e, quem sabe, costurando um pouco daquilo que vocês trouxeram. Eu estou entendendo, obviamente, no momento em que a gente olha para essa disciplina, né, que é a disciplina da produtividade, a gente precisa embarcar essa característica que a gente está intitulando de força, que é uma característica de olhar para momentos delicados, em alguns pontos, né, como trouxeram vocês, até porque os gestores, né, e profissionais saem de casa, né, e vêm para o mundo corporativo por conta, obviamente, dos desafios, por conta das entregas, por conta dos resultados e dos entregáveis, né? Na real, são os... né? E a gente nada hoje em marés bastante turbulentas, né? Não existe hoje mais uma organização ou um prestador de serviço que não olhe para o seu lado e enxergue competidores, né? Muitas vezes, quando a gente fala em desenho de liderança, a entrega de uma produção, né, melhor, maior, ou que esteja totalmente conectada ao resultado, a gente começa a perceber, muitas vezes, que não é só o produto, que não é só o serviço, mas é o desenho desta jornada, né? E vocês trazem muito bem isso, né, Vitor? Quando você introduz aqui a temática dos S's, né? Dessa sensibilização de um programa de qualidade, de como na jornada a gente desenha entregas de valor, né? Então, o papel do líder, por intermédio desta força na conexão com a entrega exata ou superior àquilo que ali atrás nós acordamos, ela exige essa característica que muito bem vocês trouxeram, que é uma característica da jornada monitorada, né? Porque lá atrás, se a gente define alguma coisa no caminhar, né, do período, seja ele trimestre, né, ou um período semestral ou anual, a gente se depara com
uma não entrega, a gente vai dizer, pô, essa minha equipe, né, Rosane, mesmo pequena ou muito grande, está entregando ou não está entregando. Então, o ponto aqui é fazer com que vocês entendam a importância daqueles que estão imbuídos de puxar, que é um dos grandes papéis, de inspirar as entregas, que é um dos papéis do líder, é fazer com que a produtividade esteja sempre presente. Agora, um dos pontos que eu até quero puxar com vocês, para que vocês nos ajudem, é o seguinte, né? É importante ou não olhar para a temática da produtividade, né? O que é a produtividade, quando falada, né, dentro de um contexto organizacional, ela implica, ela impacta e ela traz como benefícios. Eu queria muito que vocês me ajudassem a entender um pouco esse tema, para que nós pudéssemos, além de olhar para as equipes que são diferentes, que, né, o como, mas a importância da produtividade, porque né, Vitor, a gente se depara com pessoas que dizem, mas no final das contas, é a entrega. Mas a entrega com que custo? Né? E você bem colocou, Rosane, todos os recursos, né? A energia, o tempo, né? A grana, né? O cansaço, né? A energia, o cansaço. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, por gentileza, em relação a esse tópico, né? A importância da produtividade na cadência organizacional. Ô, Marco, eu acho que... Pode falar, Vitor, vai lá. Eu acho que até nós tivemos um exemplo recente numa empresa onde nós três tivemos a oportunidade de interferir, que a tônica do encontro que nós tivemos com eles foi que a gente teve certeza que todo mundo que estava lá trabalhava pra caramba. Uhum. Mas não é só uma questão de estar ocupado ou trabalhar pra caramba. É entregar os resultados desejados pela organização. Aquilo que está alinhado com a organização. Né? Então, não é só uma questão de trabalhar mais. É uma questão de trabalhar com inteligência e eficiência. E é nesse ponto que a liderança, na sua tomada de decisões, na sua definição clara das metas, dos recursos necessários, dos OKRs, né? Vai ter que fazer esse alinhamento, porque muitas vezes o colaborador ele é dispensado e ele nem sabe por que foi dispensado, porque na visão dele ele estava fazendo o melhor que ele podia, com toda a sinceridade do mundo. Excelente, Vitor. Excelente colaboração que você trouxe aqui, né? E na cabeça de muitos, até não só líderes, mas empreendedores, tem muito isso, né? De trabalhar pra caramba, fazer mais. Mas esse fazer mais, quando ele não é bem direcionado, né? Como diz o Omar, ele não é só um gasto de energia, ele acaba sendo um cansaço, ao invés aí de uma energia. Porque energia a gente acaba colocando no trabalho todos os dias, né? Então, é o líder estar preparado para poder direcionar o seu time no caminho correto. Porque tem muita gente, né, dentro de um time, e a gente enxerga isso diariamente nos nossos trabalhos, que baixam a cabeça e estão fazendo. Mas se você parar e perguntar por que eles estão fazendo, ou qual é o grande objetivo daquilo que eles estão fazendo, né? Eles vão pensar muito para conseguir nos responder. Ou quando, né, aqueles que conseguirem, né, Omar? A gente já testou isso na prática. Mas muitos ainda vão dizer assim, olha, mandaram fazer e a gente está fazendo, a gente está tocando aqui. Mas não é o fazer ou estar tocando aqui. Não é literalmente cumprir a sua jornada de trabalho, né? É ter resultado com aquilo que você está fazendo. É ser assertivo. É ter a melhor tomada de decisão. É poder fazer todo esse gerenciamento de todos esses recursos de uma maneira inteligente. Tem time que, de repente, o barulho é muito menor e o resultado é muito maior. Tem time que faz muito barulho e o resultado não acontece. E aí isso frustra. Frustra o dono da empresa, né? Frustra a liderança como um todo. E se você olha para o time, tem muitas pessoas que às vezes a gente diz que estão com a bola murcha. Porque estão lá dentro, existe um esforço, elas estão se dedicando, elas estão fazendo, mas parece que o resultado não acontece. Né? Então, lá no início da nossa conversa, Vitor, você também trouxe um outro ponto fundamental aqui, que é a questão da constância dessas atividades. Né? A questão da constância
eu traria aqui constância versus manutenção de como fazer isso. Em quantas equipes que a gente passa e a gente consegue ler nos olhos deles, é mais alguém que vem falar sobre isso. É mais um que veio aqui falar a gente. Novamente a gente vai falar sobre isso. Então, assim, nem aguento mais. Dá uma injeção de ânimo, a gente faz o trabalho que precisa ser feito, mas o líder que está lá dentro, ele não está preparado para segurar o rojão. Ele não está preparado para fazer a manutenção do time. Ele não está preparado para conseguir dar continuidade naquilo que você startou. E aí, meus colegas, isso é muito mais frustrante. É ou não é? É perfeita. Total. Perfeita. Aqui a gente até tem uma participação do Joel. Grande líder. Grande líder. Verdade. Exemplo de líder. Lá de Curitiba, da Bentec. Isso mesmo. Nós o conhecemos, né? A gente que, obviamente, transita aqui no mundo corporativo e ele é um dos líderes, Vitor, que tem trazido temáticas extremamente contemporâneas sobre a governança, né? E tem alguns ensinamentos. Ele fala que é uma questão de intencionalidade, obviamente, também, né? Sim. E que, claro, eu sei o quanto a gente concorda com isso que ele está trazendo, e eu vejo na fala de vocês dois um ponto bastante importante, né? O líder que tem um mindset de resultado, de entrega, ele possivelmente chegará a produzir mais com, muitas vezes, menos, né? Sim. E esse ponto importante que a gente tem trabalhado é até piegas, né? Assim, a gente trazer isso sempre, mas o grande objetivo da rota é justamente trabalhar neste formato. E outro ponto que vocês trouxeram, que eu julgo ser bastante necessário, é olharmos o quanto a gente, enquanto líder, precisa revelar a todo momento o quanto a gente, no quali e no quanti, estamos entregando daquilo que a gente se propôs a fazer. E comparar isso com a meta, comparar com o tempo, comparar com o forecast, olhando então para o final de um determinado período acordado e buscando na transparência o zelo para com a jornada e fazer com que todos do time e desta equipe, que possivelmente seja a mais produtiva, esteja não só conectada aos números, né, e aos fatos e dados, mas que obrigatoriamente pertença e se envolva ao desenvolvimento de uma jornada que seja profícua, que seja exata a busca daquilo que a gente se propôs, né, em termos de desenho ali atrás, né, de entrega para um determinado período. Então, gostei muito do que vocês colocaram aqui. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante e meio sacanagem minha aqui com vocês. Lá vem. Mas tem... Lá vem. Meu time já está cansado, né? Pô, meu time já está cansado. E você vem falar de produtividade, vocês três vão trazer mais produtividade. Então, assim, time cansado, equipe cansada, né? Meus profissionais exaustos, e a gente falou disso agora, minutos atrás, né? O como desenhar uma entrega na governança, na gestão, que possibilite, mesmo no cansaço, nós continuarmos buscando entregar na produtividade os resultados acordados. Contem para a gente o que vocês pensam a respeito, por gentileza. Omar, você traz uma tônica sempre nos nossos trabalhos quando a gente resolveu, né, trocar a gestão do tempo pela gestão do resultado, né? Eu acho que talvez aí esteja a resposta daquilo, não tenho certeza, né? Boa. A resposta daquilo que a gente faz. Não é a gestão do tempo, não é você cumprir religiosamente lá, é claro, né? Toda empresa tem aí o seu código, como funciona, tem que cumprir o horário de trabalho, mas isso não está atrelado somente ao cumprimento do horário de trabalho, cumprimento da jornada, e sim a maneira inteligente com que você faz aquilo, né? Você trouxe aí anteriormente a questão do alinhamento. Quantos times não têm alinhamento?
né? As pessoas saem fazendo. Então, assim, ó, como é que a gente consegue ter esse resultado se a gente não alinha com as pessoas? Como é que a gente está falando em gestão do tempo? Não é hora relógio, gente. É hora resultado. É isso. Né? Então, começa por aí. Só que se isso tudo tem a ver com o quê? Com a mentalidade de quem está à frente do time. Ótimo. Porque senão o negócio não acontece. Faz sentido, Vitor? Total. E o óbvio precisa ser dito, né? Então, às vezes, o líder, ele passa as instruções, ele entende, ele acredita que ficou claro, está bem definido, mas, na verdade, as pessoas, às vezes, não entenderam, Sim. né? Sim. Não entenderam, não sabem que rumo que tem que tomar, né? E a tomada de decisões, muitas vezes, ela não é de uma forma assertiva, muito baseada em dados, é meio no achômetro, né? E aí fica todo mundo que nem barata tonta, sem saber para onde tem que ir e o que tem que fazer. E, de novo, errando, tentando acertar e muitas vezes sendo cobrado e até desligado sem saber o que aconteceu. E aí vem a exaustão, né? O gasto, o cansaço, ao invés da energia, de uma maneira positiva. Olha só que interessante. A Maria Eduarda, B22, né, fez uma colocação dizendo que o autoconhecimento, né, aqui ela se refere, obviamente, ao líder, né, mas o autoconhecimento de qualquer um de nós, né, e ela muito bem coloca isso, né, é muito importante para uma maestria na entrega, né? Isso, independentemente, a gente poderia até trabalhar, Vitor, olhando para o desenho daquilo que você tem trazido nos nossos exercícios, né? O quanto, independentemente do meu papel, eu preciso, e a Rosane tem falado muito de mindset, e aqui ela trouxe isso novamente, né? Mas o quanto eu preciso olhar para mim, me autoconhecer, né? Porque cansados estamos todos a todo momento, né? Como é que você está? Um corre-corre, uma correria. Né? Se você perguntar, você está cansado? 100% praticamente das pessoas estão cansadas, né? Mas eu acho que... Acho não. Esse é o ponto aqui, né? De início, de uma base de um trabalho que a gente precisa entender, que não é o cansaço, né? E sim, é a forma como a gente compartilha o desenho de como nós faremos, né? E aí, Vitor, eu não sei se você quer complementar ou se eu posso trazer, tem um outro ponto aqui que eu quero engatar nesse. Manda. O que eu estou vendo, gente? De uma certa maneira, para a gente deixar questões bem práticas e dinâmicas aqui, para quem está nos assistindo agora, e depois nós deixaremos, obviamente, este bate-papo, esta live salva. Eu queria dicas práticas de como o líder, no seu dia a dia, na sua rotina, pode fazer com que a produtividade ela seja uma temática discutida, os resultados sejam entregues de maneira efetivos e que nós consigamos, por intermédio desta maestria do líder, olhar não só para o entregável, mas para o dia de amanhã, né? E a gente fala um pouco aqui de ambidestria, né? O quanto eu entrego hoje, mas o quanto eu estou estrategicamente desenhando o amanhã. Eu queria algumas dicas de vocês para como eu profissional ou eu líder, né? Eu profissional do eu, ou eu líder de mim, posso fazer com que não só a mim, mas a um time que eu esteja, inclusive, coordenando, eu consiga produzir com mais efetividade. Por gentileza. Omar, quero novamente reiterar, começamos pelo alinhamento, objetivos claros. Se a gente não tiver objetivos claros, as pessoas vão gastar energia e não sabem para onde estão indo. Outro ponto que eu trago é o ponto que o próprio Roger Becker, aqui que está nos acompanhando, trouxe aqui, ó, que algumas empresas forçam o colaborador em determinadas posições, certo? Né? E às vezes aquela posição não é a posição que ele deveria estar. A gente precisa ter uma visão clara de pessoa certa, no lugar certo,
com a ferramenta certa, com a estratégia certa. Porque Perfeito. senão, né, eu vou buscar aqui um ditado que eu sempre falo, vocês que me acompanham, a gente acaba gastando vela com defunto ruim, né? A gente acaba querendo que a pessoa faça aquilo que, de repente, não é todo mundo que quer ser líder, não é todo mundo que está disposto, né, a se doar para ser um líder. Não é só, eu quero. Tá, e aí, o que você tem feito? Né? Então, eu trago 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles, que diz respeito ao alinhamento, que a gente poderia trazer aqui objetivos claros. E o segundo ponto que eu trago aqui é a questão de pessoa certa, no lugar certo, com a ferramenta certa. E aí eu vou puxar para o Vitor aqui, ó, né? Que eu tenho certeza que ele vai trazer um outro ponto aqui de olhar para a sua inteligência emocional. Né? Que é algo que o Vitor trabalha bastante, não é mesmo, Vitor? É verdade. Já resbalamos por esse tema em algumas oportunidades, mas aí entra a questão do autoconhecimento, do controle das emoções, né? Da capacidade de ter a automotivação para se manter focado nessa disciplina de controlar as emoções, saber lidar com empatia com as pessoas e desenvolver o relacionamento interpessoal, né? Que, em última instância, é uma coisa que qualquer líder precisa desenvolver. Por quê? Porque no começo, quando a pessoa ainda é operacional, ela está envolvida no dia a dia, nas atividades do dia a dia. Na medida que ela vai evoluindo, crescendo e assumindo postos de liderança, o que ela menos deve se envolver são nas atividades do dia a dia. Então, aquele exemplo que a gente sempre fala nos nossos eventos, né? João era um excelente profissional de calcular estruturas. Foi estagiário, foi efetivado, virou coordenador. Quando ele passou a ser gestor, o que ele menos faz é calcular a estrutura. O que ele faz mais é gerir as pessoas. E para isso tem que ter inteligência emocional, saber lidar com as pessoas, saber liderar as pessoas com a forma correta, com a força adequada e com a tal da flexibilidade, né? Que é o nosso próximo tema. É isso. É isso aí. Ó, e eu quero acabar aqui, Omar, lembrando aquela frase que a gente sempre fala, né? As pessoas não trabalham para a empresa, as pessoas trabalham para o seu líder. Então, assim, ó, estamos aí, início de ano, né? Se você quer ter um resultado, né? Ou a produtividade, que é a tônica da nossa fala aqui hoje, certo? Um resultado melhor, uma produtividade melhor, primeiramente, se olhe no espelho, né? Veja o que você está entregando enquanto líder para o seu time. Tem um outro ditado que cada um dá o que tem, certo? Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, primeiro, né? Coloque a máscara primeiro em você, certo? Coloque ali primeiro, né? Se abasteça do conhecimento, né? Tenha essa força que a gente está trazendo para você aqui como algo realmente vital dentro do seu time. Não adianta você querer exigir do teu time se você não tem. Porque depois a gente vai lá no nosso ponto inicial da nossa conversa aqui. Né? Não tem sustentabilidade, não tem constância. E aí o negócio não acontece. E aí as pessoas já vão começar o ano cansadas. Não é mesmo? Ou desanimadas porque vai ser tudo igual, né? Nós estamos no começo... Aqui sempre acontece assim, né? É sempre a mesma coisa. Gente, não dá pra gente ouvir isso, não dá, né? Não dá. A gente ouve isso, né? Todos os dias por onde a gente passa. E aqui é assim mesmo. Bora lá, né? Para pra pensar. Você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, para dedicar, para fazer... É assim mesmo? Se você não acredita que você pode ser um agente de mudança onde você está trabalhando, talvez você precise repensar a sua carreira. Porque, ó, é um sopro. Perfeito. Perfeito. E aí, eu acho que aproveito aqui das falas de vocês a importância de nós buscarmos o nosso desenvolvimento por intermédio destas conexões com o conteúdo. O exemplo do outro, o desafio do outro, o caso do outro, aquilo que a gente acredita que está certo, mas a gente questiona como você faz, como você fez, qual é a tua história, né? Então a gente tem falado demais, tanto a Rosane, que aqui está, o Vitor e eu, o quanto, além de um bom alimento,
de um bom exercício físico, né, de uma boa crença. Um bom conteúdo faz com que o alto desempenho possivelmente esteja presente na vida daquele que se desenha com esse espírito de querer, na produtividade, entregar com efetividade, que é o ponto que a gente está trazendo. E aí eu quero terminar o nosso bate-papo de hoje, eu acho que de uma forma, buscando a praticidade, de novo aqui com vocês, e pedindo contribuição. As pessoas dizem para a gente assim, mas os obstáculos estão aí. Então, assim, falar de produtividade é fácil, mas existem obstáculos a serem vencidos. E muitas vezes a gente olha para o time, ou olha para a gente mesmo, e diz como é que a gente faz para ser não resiliente, né? A gente tem brincado aqui com a história da resiliência, né? Ré já diz ré mesmo, né? Coisa ruim, é o bambu. Tomba e volta exatamente para o mesmo lugar. Mas o ponto aqui é o quanto na antifragilidade, então, quer dizer, eu tombei, vou buscar entender o porquê eu tombei. Né? Então é quase que a criação daquelas perguntas assim, né, dos 5 porquês, né? Do porquê. E lança-se aí a ideia de nós criarmos, quem sabe, até um plano de ação com a causa do tombo. Porque o humano ele vai errar novamente, sim, óbvio. Claro, né? Claro. Mas a gente almeja que o tombo ele seja não tão profundo e que o retorno do tombo seja, obviamente, mais rápido, né? E aí eu pergunto para vocês, nesse senso bem prático, né, turma aqui, turma de 2, né, Rosane e Vitor, como é que a gente, olhando para um líder, né, e sabendo que os obstáculos virão, que as crises estão aí, que as marés, como nós colocado aqui, estão agitadas, ou como a gente entrega resultado se a gente precisa buscar, muitas vezes, em nós, este espírito de ser antifrágil, por gentileza. A nossa temática aqui, né, versa 3 pontos importantes que podem ser a resposta desse teu questionamento, Omar. A gente fala em forma, a gente fala em força e a gente vai falar com vocês no nosso próximo encontro em flexibilidade. São 3 Fs que são importantes para qualquer gestor, de qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho. Eu preciso ter forma? Preciso. Qual é a forma de um gestor? O que compõe a forma de um gestor? Eu preciso ter força? Preciso, né? O Omar traz muito lá, eu preciso ser parrudo naquilo que eu faço. Eu preciso trazer, realmente as pessoas têm que olhar para mim e enxergar que aqui tem um líder, certo? Eu não preciso bater na mesa para dizer que eu sou um líder. As pessoas precisam enxergar a minha força através das minhas ações e dos meus resultados. E é claro, né? A gente traz o último F aqui como flexibilidade, porque nada mais é estático. Está mudando a toda hora, mas o tempo de resposta que eu tenho que ter, ele é muito mais rápido. Então, quanto mais preparado eu estiver, né? Quanto mais ferramentas eu tiver na minha caixinha, mais fácil eu vou conseguir sair dos desafios aí, né? Ou resolver de uma maneira positiva. Vamos ter obstáculos? Vamos. Poucos ou muitos? Muitíssimos. Mas a maioria dos obstáculos, gente, são obstáculos conhecidos por nós. E a maioria dessas pedras no caminho são pessoas, né? Então a gente precisa saber, novamente, a gente precisa ter aí forma, a gente precisa ter força e a gente precisa de flexibilidade. Perfeito. Faz sentido? Total, e complementando é sempre a disciplina da persistência, da disciplina do comprometimento, muito mais importante do que simplesmente a motivação, né? Então, o comprometimento, que é o nosso compromisso com aquilo que realmente é importante, é que faz com que a gente persista, mesmo quando as pessoas já desistiram, né? Como é que é o Mark McMelt, lá do Mark, você costuma falar? Que é a grande vantagem, né, de se realizar algo que nos apaixona. Sacrifícios parecem pequenos, dificuldades menores, porém continuamos sempre dispostos a insistir
mesmo quando aqueles outros lá já pararam para descansar, Vitor. É isso aí. É isso aí. Omar e Direto Vitor, do túnel do tempo, Omar. Direto do túnel do tempo. eu puxo aqui para a gente finalizar uma palavra importante diante de tudo isso que vocês trouxeram e que nós três usamos bastante, né? E a gente fala muito disso nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos. Autorresponsabilidade. Isso. E aí eu vou buscar a fala de um autor aí que ele diz assim, ó, você está onde você merece estar. Você quer um resultado diferente, né? Faça algo de uma maneira diferente. Porque aquela história, e o ano novo. Gente, o ano novo não. É você que tem que ser novo. Né? Qual é a sua versão 2024? É isso. E olha só. Gente, quarta-feira que vem tem mais? Quarta-feira que vem tem mais. A vontade é de ficar até bem tarde aqui, né? Falando, tem muita coisa para a gente falar. Não sei onde eu estarei, mas eu buscarei estar com vocês. Mas se não, eu e Vitor estaremos aqui para falar sobre isso. Não podemos faltar. Mas olha só que interessante, só para fechar, o Ricardo fez uma referência aqui, o Ricardo Luiz, ele diz o seguinte, demonstrando que na turbulência existem oportunidades. E isso, de novo, gente, é mindset, né? Quando nós estamos preparados para, na crise, enxergar oportunidades. Porque alguns vão olhar a crise como crise. E vão reclamar, vão chorar. É isso. Mas, gente, gratidão a todos vocês que aqui estiveram conosco nesses 40 minutos aqui de bate-papo. Foi ótimo, aprendi bastante, escrevi um monte de coisa aqui, mesmo estando com vocês praticamente cotidianamente. Beijo no coração dos dois. Espero poder estar com vocês na semana que vem, mas os dois estarão aqui certamente. Com certeza, combinadíssimo. Beijo no quarta-feira tem mais. Legal. Toda quarta-feira, 20 horas, estamos aqui esperando por vocês. Bora lá, abraço. gente. Como diz o Ricardo, sem lamentação, com ação. Bora, gente. Isso aí, abraço. Valeu.